Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à quarta edição do VolunteerCast, um podcast destinado para você, bombeiro voluntário, você, bombeira voluntária, e a todos que fazem parte dessa área de emergência ou que simplesmente gosta do serviço dos bombeiros e serviço de demais órgãos de emergência. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, estamos com uma convidada, a Paula, que é bombeira voluntária, que é especialista nessa área de emergências médicas, também emergências públicas, né, Paula? E, Paula, é um prazer a gente estar te recebendo aqui no nosso VolunteerCast, é um prazer estar contigo nas nossas corporações, né? Teve a oportunidade de conhecer algumas corporações de bombeiros voluntários aqui do Rio Grande do Sul, então seja muito bem-vinda, Paula. Muito obrigada, Anderson. Para mim é um prazer enorme estar aqui e ser convidada também para participar do podcast. Como é que é? O VolunteerCast. VolunteerCast. Achei sensacional aqui o espaço de vocês. Parabéns pelo trabalho. Trazer profissionais para estar conversando, trazendo mais informação para o público. E hoje, né, podcast roda muito. Então, o pessoal busca. Nessa área de bombeiro ainda tem muito pouco. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigada pelo convite, inclusive. Bom, é um prazer para nós, Paula, como eu falei. Paula, para a gente dar início à nossa conversa, né? E aqui, como todos já sabem, já acompanham, estamos na nossa quarta edição, não tem roteiro, é realmente uma conversa de bombeiro para bombeiro. Então, a gente gostaria, Paula, que tu se apresentasse ao nosso público, apesar que a grande maioria já te conhece, né? Falar um pouquinho sobre a tua formação, sobre a tua história na área de emergência, na área de bombeiros voluntários também. Uhum. Muita gente me conhece pelo Instagram, TikTok, mas não conhece realmente quem é a Paula profissionalmente, né? Eu sou bombeira voluntária há 17 anos na Corporação de Joinville e sou bombeira civil. A partir, né, dessa demanda que surgiu, montei uma empresa chamada Escola de Bombeiros Paula Medeiros, onde eu iniciei fazendo a formação de bombeiros civis. Então, formei algumas turmas aí ao longo do caminho. Já trabalhava com isso antes por outra instituição. E aí, eu sou formada em Educação Física, estava fazendo enfermagem e parei na metade para iniciar o curso de Medicina, né? Surgiu essa oportunidade. Que bacana. Consegui organizar um pouco a minha vida. E hoje ainda é o meu maior desafio conciliar um curso integral, que é de manhã e à tarde, com o trabalho. Então, eu tive que reduzir os cursos, os clientes que eu tenho, os atendimentos. Hoje estou aqui, né, porque eu estou de férias. Então, aproveitando as férias e trabalhando, né, Paula? Consegui aproveitar os dias da semana. E hoje, né, estou com esse grande desafio. E aí não estou mais fazendo, nesse momento, a formação de bombeiro civil por conta disso, porque é um curso extenso, precisa de bastante dedicação, e aí eu tive que me desfazer do meu espaço físico também, a escola física que a gente tinha, a empresa ainda existe, atende, mas uma proporção menor, né? Então, eu atuo como bombeira civil, dou treinamento em brigadas de emergência, palestras, primeiros socorros, APH, sou instrutora credenciada pela American Heart também para cursos de BLS. Que mais? Trabalhei 11 anos no GRM, que é o Grupo de Resgate em Montanha, então gosto muito dessa área de atuação em áreas remotas e desastres naturais. Bacana. Que é algo que eu venho tentando me especializar. Tive a oportunidade de estar em parceria com a UMOS, né, no evento Desastre 360, que teve ano passado, onde teve a reunião de diversos profissionais que atuam nessa área, que tem cada vez mais demanda, e menos profissionais preparados. Infelizmente, né, Paulo, cada vez mais demanda, né, que a gente sempre fala também aqui, como tem notado, como tem aumentado, na verdade, questões de emergências climáticas principalmente, mas emergências como um todo no Brasil, né, coisas que a gente não via antigamente e que agora estão começando a acontecer cada vez com uma intensidade maior. Isso mesmo. Inclusive o pessoal da UMOS comenta, né, que o correto não é falar desastre natural, porque ele não é natural. Quem acabou causando muitas das situações fomos nós, né, seres humanos. Então acaba que é um desastre, né? É um desastre como um todo, seja uma enchente, um ciclone. E quem diria, né, que o Brasil seria rota de furacões, Sim. Rota de ciclones e o sul especialmente, né, cada vez mais atingido por diversas situações. E o caos ele tem feito parte da nossa rotina. Ele está fazendo parte da nossa rotina e a gente precisa se preparar para isso. Perfeito. Infelizmente, Paula, estudos demonstram que cada vez vai ser mais frequente, né, essas emergências, esses desastres.
indiferente à causa. Então, como tu muito bem falaste, cada vez mais o preparo, não só dos profissionais de emergência, né? Mas também das próprias comunidades, para ter resiliência para fazer esse enfrentamento e reduzindo a perda de vidas, que é o principal, mas também protegendo bens, né? Que a gente sabe que às vezes as pessoas levam uma vida toda para construir e em horas, às vezes, perde tudo. E aí você tocou num assunto importante e que gera muita dúvida para as pessoas como um todo. Que nem aconteceu as enchentes, né, no ano retrasado. Agora já, 2024, isso. ano retrasado já, aqui no Rio Grande do Sul, e a água subiu o quê? Em 12 horas? 12, depende a cidade, mas em média 12 a 24 horas teve os ápices, E o né, pessoal estava dormindo. Sim, Acordou muitos com a água já na altura da cintura e subindo. E aí teve que decidir se pegava crianças, se pegava família, porque a maior parte da população brasileira hoje ainda não sabe nadar. Sim. E a água não parou de subir, então no começo o pessoal quer subir móvel, né, levantar a geladeira, sofá, e de repente não dá mais tempo, e de repente tem que decidir se vai fechar uma mala ou se vai subir no telhado. E aí acabou que muito animal doméstico ficou preso, né, e não foi por culpa das pessoas, porque foram escolhas muito rápidas que tiveram que ser feitas. E aí pega o quê? Pega documento, vai pegar dinheiro, vai pegar água, vai pegar uma lanterna, o que é prioridade nesse momento? Sim, e as perfeito. pessoas não estão preparadas para uma situação como essa. Tanto é que elas não souberam o que tirar de dentro de casa, a maioria saiu sem nada, porque não tinha uma mochilinha pronta, sabe? Então, eu acho que a gente tem que começar a treinar a população para situações de caos, para situações de emergência, e as pessoas pararem de achar que é algo tão distante. Porque não é. É uma situação muito real e muito próxima já hoje. Porque às vezes não acontece aqui na sua cidade, mas acontece na cidade vizinha. E mesmo se você não for atuar com sobrevivência ou atendimento em emergência, você pode ajudar com ajuda humanitária, com as doações, né? O Brasil inteiro mandando doação. E aí nós tivemos problemas com escabiose, com sarna, né? Das pessoas mandarem muitas vezes doações sujas, roupa íntima usada, né? Teve aí relato de, chegando aqui para o Rio Grande do Sul, calcinha com absorvente, usado, preso, né? Fita VHS, como fazer bijuteria. Barbaridade. Sabe, a pessoa não sabe o que é fazer uma doação. Sim, Pega o lixo que tem em casa, no fundo da gaveta, e fala, ai, não tem que fazer com isso, vou mandar para alguém que deve ser útil. Quem que vai usar numa situação de emergência, que não tem mais nada, só tem a roupa do corpo, vai usar uma fita VHS? Porque a emergência, como tu muito bem falaste, ela não é só a parte do ápice da emergência, do salvamento de vidas. Ela vem depois a parte humanitária, que é as doações, que é preparar o alimento, que é cuidar dos animais de estimação, né? Que é a limpeza dos locais para evitar doenças e tudo mais. E eu acho que tu pegaste um ponto essencial. Não é só as equipes de emergência que precisam se preparar, é todas as comunidades em si. Precisamos aumentar essa resiliência, como a gente vê em países vizinhos, né? Eu sempre cito o Chile como referência, que é um país que é totalmente preparado para o enfrentamento de emergências. Claro, lá sempre tiveram caracteristicamente a questão de terremotos, né? Mas aqui no Brasil, por esse aumento de incidência, então nós vamos ter que estar cada vez mais preparados para esse atendimento em si, né? Tanto as equipes de emergência como das próprias comunidades. Perfeito. E assim, o Brasil está despreparado mesmo. Ano passado, na Europa, tem a guerra da Ucrânia, né, com a Rússia, e assim, por uma suspeita, por uma possibilidade de talvez a guerra se ampliar aí para outras regiões, a Europa lançou um comunicado, né, pessoas que moram lá estavam relatando isso, para que o pessoal tivesse uma mochila pronta em casa. Então, imagina o governo falando, olha, não é que vai acontecer alguma coisa. Mas se acontecer, estejamos prontos. Mas tenha uma mochila pronta em casa, né? Mas se o governo simplesmente mandar essa orientação, as pessoas já vão estar muito mais preparadas para uma situação que pode acontecer. Então faz toda a diferença, né? E eles não só falaram assim, preparem uma mochila, eles mandaram uma lista do que deve se colocar. As pessoas não têm ideia do que é importante, né? Por exemplo, numa situação de sobrevivência, o que é mais importante? O celular ou uma lanterna? O celular ou um isqueiro? Normalmente, que nem está acontecendo agora lá acho que é no Irã, né? Que eles desligaram a internet. A energia elétrica e a internet também. E a internet, as pessoas dentro do país estão incomunicáveis. Né? Então, do que adianta o celular nesse momento se o pessoal está passando fome, está passando sede, né? Não tem curativo para fazer
para socorrer uma pessoa ali com ferimento básico. Então, tem coisas que mudam de cenário tão rápido. E a gente, às vezes, se agarra a objetos, a coisas que não fazem a menor diferença Isso no é por momento. falta de conhecimento, né, Paulo? Eu sempre digo que é uma questão cultural, que infelizmente no Brasil, até se nós formos pegar a questão de quem sabe primeiros socorros básicos no Brasil. Tem pesquisas que indicam que é menos de 16%. E desses 16%, a maioria aprende só quando vai fazer a carteira de habilitação, né? Que daí é obrigatório. Que está deixando de ser. Está deixando de ser também. Enfim, então vai reduzir ainda mais esse índice, né? E são situações que a gente pode enfrentar no dia a dia. E quem é da área de emergência, a gente sabe que às vezes é uma simples manobra de desengasgo, pode salvar uma vida. E às vezes são crianças que morrem, são adultos que morrem por alguém não ter esse conhecimento básico, né? Essa é uma das bandeiras que eu levanto, né? O engasgo. Porque é uma técnica tão simples, não precisa ser profissional, qualquer pessoa. Eu sempre bato na tecla de que primeiros socorros e prevenção e combate a princípio de incêndio devia ser matéria escolar. É o básico. Escolar. Não precisa fazer um curso de profissionalização. O bombeiro civil em si, ele poderia não existir se isso fosse conteúdo escolar. Uma questão cultural, né? Cultural, né? Cultural. O bombeiro, ele iria continuar tendo a sua atuação dentro da indústria, dentro dos shops, para garantir a prevenção e a segurança, mas, de um modo geral, a população estaria mais preparada, né? Sabendo, tendo esse mesmo conhecimento. Imagina, uma criança consegue pegar um extintor pequeno e fazer um combate, se ela for instruída de como fazer isso. Tanto é que existem os projetos de bombeiro mirim, né? Existem vários projetos educativos que ensinam primeiros socorros para criança. Eu já ensinei, já tive projeto de bombeiro mirim e tive relato de criança minha de 12 anos falando assim, eu socorri minha tia no churrasco da família. Né? Fiz uma manobra de desengasgo num adulto, imagina. E todos os familiares no evento não sabiam o que fazer e ela conseguiu socorrer. Então, nossa, assim, de tudo que a gente ensina, né? A gente recebe o feedback de que a gente salvar uma vida, né, Paulo? Pessoa, já valeu tudo. Já valeu tudo a pena. Com certeza. Então, ainda somos carentes desse tipo de conhecimento. E nessa linha de emergência, né, Paula, a gente sabe, quem é da área de emergência sabe que 90% dos incêndios, eles são residenciais. E vamos lá, eu sempre faço uma pergunta nas instruções e eventos que a gente participa. Quem tem um extintor em casa? Um extintor, um simples extintor, né, Paula? Poderia evitar grandes perdas, incêndios, que todo incêndio grande ele começa pequeno. Então, poderia ser debelado, ser contido naquele primeiro momento, né? Sim, com certeza. Antigamente, você falou ali da CNH, né, que do curso de Primeiros Socorros, que também o pessoal às vezes fala, mas eu já fiz um curso, faz quanto tempo? 10 anos. Sim. Né? Curso de Primeiros Socorros não é algo que você pratica, tem que fazer todo ano. Todo ano, porque esquece. Né? Tem que estar sempre pronto para caso precise. O extintor de incêndio também. Antes era obrigatório dentro dos veículos, Sim. Então todo mundo tinha um extintor em qualquer lugar e era um ABC. Né? Então ele combatia ali sólidos pegando fogo, líquido inflamável, então materiais energizados. Incêndios mais comuns, assim. Os mais comuns, então todo mundo tinha um extintor na mão. Agora, quantos carros a gente tem atendido, né, incendiando? O que mais tem incêndio em veículo aí, que a gente vê vídeo rolando muitos. E as corporações atendendo. Porque as pessoas não têm mais um pequeno extintor de 1 quilo, 1,5 kg dentro do carro. E lembrando que esse extintor do carro, ele não é obrigatório, mas é opcional, a pessoa pode colocar. E ela não precisa utilizar só no carro. Está acontecendo uma emergência dentro de casa, você vai lá no carro, busca o extintor e faz o combate. É um extintor maravilhoso. Hoje em dia ainda existem outras opções ainda mais práticas, né? Tem aqueles sprays extintor, tem algumas marcas, inclusive nacionais, que são muito boas. E que uma criança, né? Igual um desodorante. A criança Sim. pode aprender. Extremamente simples, né? Simples. E é para um princípio mesmo, né? Começou a chama ali no videogame, na televisão, no computador. Tomada, que é bastante comum. A bateria do celular ali, Sim. que é uma coisa cada vez mais comum, né? O pessoal carregando o celular em cima da cama e dá esse princípio. Pô, às vezes um spray daquele já funciona. Perfeito. É o que a gente falou, né, Paula? Resumindo, conhecimento. Conhecimento que salvam vidas e salvam patrimônios, né? E já vamos deixar um tema de casa aqui para quem está nos acompanhando também. A gente sabe que a grande maioria é bombeiros e profissionais da área de emergência, mas também tem pessoas leigas que gostam principalmente do teu trabalho, acompanham o teu trabalho. Vamos lá. Conhecer números de emergência, que é outra coisa que muitas vezes eu costumo brincar com o pessoal. Quando chega no local de ocorrência, né, Paulo? A primeira coisa que a gente ouve é que o bombeiro se atrasou. Muitas das vezes.
Mas será que realmente o bombeiro se atrasou ou o pessoal demorou para ligar para o 193? Sim. Então, conhecer os números de emergência, conhecimento básico em primeiros socorros, como tu muito bem falastes, e noções de prevenção de incêndio, que é o básico, né? Nossa segurança. Claro que sempre vai existir os órgãos de segurança pública, mas os órgãos de segurança pública, nenhum caminhão de bombeiro vai chegar num local em menos de 5, 10 minutos, assim como uma ambulância, né? Então precisamos, né, Paulo? Essa eu acho que é uma mensagem que a gente deixa também para quem está nos acompanhando aqui do nosso Voluntarcast, estarmos preparados para enfrentar emergências que possam acontecer no dia a dia. Perfeito. Num desses cursos de criança que eu ministrava, eu montei um Charlie Mike, né? Uma musiquinha que ajuda a memorizar os números de emergência. Os básicos, né? Polícia, bombeiro, defesa civil e SAMU. Daí as crianças, elas gostam, Sim. daí elas cantam, elas vão memorizando. E aí eu recebi o feedback dos pais falando assim, agora eu aprendi os números de emergência. Muitas pessoas não sabem, por incrível que pareça, né? Muitas pessoas não sabem como acionar o Corpo de Bombeiros, como acionar o SAMU, como acionar a própria Brigada Militar. Então Sim. isso é um dificultante também, né? Com certeza. E aí, às vezes, a gente faz uma bobicinha dessa, assim, mas que ajuda tanto, sabe? Então, hoje o meu trabalho na internet, ele é voltado para isso. Ele é 100% educativo, né? Não estou lá fazendo dancinha, nada. A ideia é passar conteúdo de valor, conteúdos que ajudam, que salvam vidas. E assim, o que as pessoas deveriam saber, né? Prevenção de acidentes domésticos. Né? Eu sempre puxo daí a sardinha um pouco para o lado do bombeiro, para o lado do APH, sempre atinjo muito público de especialistas na área, que às vezes também tem dúvida em algumas questões básicas, mas eu busco bastante o público leigo mesmo, né? Para a gente poder multiplicar esse tipo de conhecimento, que nem o engasgo que a gente estava falando, né? Que é uma manobra tão simples que qualquer pessoa pode fazer, mas todos os dias morrem bebês, crianças e adultos de obstrução de vias aéreas, né, de engasgo, porque alguém próximo não sabe uma manobra simples como essa. É o básico bem feito, né, Paulo? O básico bem feito vale muito mais que o avançado mal realizado, né? Perfeito. Então, acho que isso é bem importante. E nota-se nitidamente isso, Paulo. Até um feedback, onde nós tivemos um workshop, né? Tivemos um workshop reunindo bombeiros voluntários com mais de 120 pessoas em pouquíssimo tempo, né, Paula? Sim. E 20 corporações presentes. E um dos feedbacks que a gente recebeu do público presente é justamente isso. Que os teus vídeos são vídeos com conteúdos básicos, com uma linguagem fácil de entender. Eu acho que talvez seja isso que chama também bastante atenção e que reúne tantos seguidores como tu tem nas mídias sociais. Exatamente. Quando eu comecei a viralizar, de certa forma, eu me perguntava, mas o que as pessoas estão vendo em mim, né? O que elas gostam? Será? Eu não conseguia entender. Eu levei um certo tempo para perceber que, primeiro, elas gostam de me ouvir falar. Segundo, por quê? Né? É aparência, é voz? Não. É simplesmente que eu pego um conteúdo muito técnico e consigo transmitir a mesma coisa de uma maneira didática, utilizando uma linguagem simples, e funciona. Porque às vezes eu estou falando a mesma coisa que um outro profissional acabou de falar, só que eu só deixei em palavras mais simples. Perfeito. Né? Perfeito. E aí eu consigo me conectar com o meu público. Então hoje meu público é um público que busca o conhecimento dessa forma. Tanto é que o livro que eu escrevi, que é justamente o título é esse, né? Descomplicando o APH. Já vamos aproveitar e fazer uma propaganda do livro também, né, Paula? Obrigada. Que é o atendimento pré-hospitalar, é justamente para isso, né? O pessoal não precisar pegar lá o PH-TLS, que é uma grande referência internacional que a gente tem, mas é um livro, né, que tem 800, 900 páginas, denso, letrinha desse tamanho, que vai do nível básico ao médico. Muitas pessoas não sabem até onde elas podem agir no suporte básico, né, falando aí para bombeiros, socorristas, técnicos de enfermagem. Então, eu consegui reunir isso de uma maneira mais simplificada, né, num livro muito menor. Perfeito, perfeito. Bom, e eu super indico adquirir o livro, já fiz uma leitura dele e com certeza é uma leitura bastante dinâmica, de fácil entendimento e com um resumo sem perder a essência dos protocolos, atendimentos. Então, quem não adquiriu o livro pode chamar a Paula através do perfil oficial dela, que com certeza vai ser uma ótima fonte de consulta e de estudo. Bom, Paula, percebe-se que teu currículo é bastante extenso, com bastante experiência, mas conta para nós, Paulo, o que te fez vir para essa área de emergência, o que te incentivou a viver essa área de emergência que tradicionalmente é uma área mais masculina, né, masculinizada. Sim. O que te fez vir para essa área, Paulo?
Eu sempre fui uma menina que aprontou muito, sabe? Tava subindo em árvore, escalando muro e correndo e exercício, sempre foi nessa área. E sempre gostei de aventura e natureza e treinamento. Na verdade, eu queria servir ao exército. E aí, quando eu ia fazer 18 anos, que eu estava para fazer, eu comecei a pesquisar, né? Porque queria servir o exército. E aí, os feedbacks que me davam com relação à mulher entrando não era nada bom. Porque se você entrar, você vai direto para o administrativo, você não vai fazer o treinamento do soldado, e eu queria o treinamento... Queria operacional. Eu queria ir para a lama, né? Sim. E aí, falando assim, porque a mulher é muito assediada dentro do exército, e daí tu vai se complicar lá dentro, não sei o quê. Então, zero incentivo. E uma coisa que pegava muito para mim, que eu não me sentia capaz de, sei lá, dar um tiro em alguém, né? E eu pensava, por que eu vou aprender a utilizar, né, ali o equipamento e a fazer isso, se na hora que precisar eu não vou conseguir? E aí isso martelava na minha cabeça. E um dia, numa conversa informal com meu pai, eu resolvi comentar isso com ele. Ele falou, o que tu quer fazer com 18 anos? Eu falei, eu queria servir o exército, né? Eu queria fazer o treinamento deles, queria aprender a sobreviver e tal. Só que eu me sinto incapaz de utilizar o equipamento necessário ali, né? Não vou falar o nome, porque depois a rede social boicota aqui também. E aí ele olhou para mim e falou assim, então por que ao invés de aprender a matar, você não aprende a salvar? Cara, é tão para mim... Deu aquele estalo. Só que nunca... Sabe quando o óbvio precisa ser dito? E quando ele falou, aquilo entrou assim, que eu falei, gente, era o propósito da minha vida, que talvez eu já soubesse, eu só precisava que alguém falasse isso em voz alta. Precisava aquele estímulo, né? Nossa. E pronto. Mas no dia seguinte eu estava inscrita para o curso de formação do bombeiro voluntário. Que legal. E aí a jornada começou ali, né? Eu sempre tive meu trabalho remunerado em paralelo, como educadora física na época, trabalhava nessa área do esporte e sempre em paralelo o bombeiro. Então ali foi tudo que tinha de treinamento, plantão mesmo, só faltou morar na corporação. Toda semana eu estava lá, toda semana. Então por muitos anos, né, eu fui muito dedicada. Depois os meus compromissos profissionais acabaram tomando um pouco mais de tempo. Hoje mesmo, com o curso de medicina, né, eu vou praticamente o mínimo necessário lá, gente. Não é porque é voluntário, vamos lembrar disso, né? Não é porque é voluntário que não tem responsabilidade. Então, lá em Joinville, a gente tem um mínimo de 24 horas mensais que precisa ser cumprido de plantão. Então, eu procuro sempre fazer pelo menos as 24 para me manter ativa e para eu estar podendo ajudar de alguma forma. Mas hoje, realmente, com o curso, o meu maior desafio é organizar minha agenda. É o tempo, né? É o tempo. Acho que é o bem mais precioso na atualidade para todos nós, é justamente isso, né? É o tempo. Isso, exatamente. Eu acho que isso é importante tu citar também, Paula. Muitas vezes, ainda, né, tenta se vender a imagem do bombeiro voluntário como não profissional. Bem pelo contrário. O bombeiro voluntário é um profissional atuando de forma voluntária e com muito amor pelo que faz. E Joinville, todos... sabem, a nossa corporação mais antiga aí a nível Brasil, serviu de modelo e serve de modelo para todos nós aí, em todos os rincões aí do nosso Brasil, né? Então, parabéns também, Paulo, pelo teu trabalho como bombeiro voluntário, né? Mesmo com toda essa rotina, como tu mencionaste, ainda consegue achar tempo para fazer o teu voluntariado. Acho que isso é muito bacana. Obrigada. Eu sempre tento participar, até porque, assim, que nem eu falei do curso de primeiros socorros, né, que as pessoas precisam fazer todo ano, bombeiro não é diferente. Apesar da gente praticar, da gente estudar, eu mesma dou curso sobre APH praticamente toda semana, mas se eu não estou lá fazendo, parece que eu, não estou fazendo direito. Sim. Não posso ser instrutora só da teoria. Perfeito. Né? Eu tenho que viver aquilo que eu estou ensinando. Então, se num dia eu parar de atuar, muito provavelmente eu vou querer parar de ensinar também. Porque Perfeito. eu acho que uma coisa leva a outra, né? Eu tenho que ser exemplo daquilo que eu falo. Eu sou uma pessoa que eu sou autodidata. Às vezes a pessoa me explica uma vez, eu já consigo replicar a mesma explicação. Eu busco a informação sozinha e consigo aprender, assimilar e transmitir. Então, hoje, né, eu atuo já há mais de 15 anos como professora. Hoje eu desenvolvi essa habilidade de pegar um conhecimento que às vezes eu não tenho a prática e eu consigo replicar ele de uma maneira didática. Mas faz muito mais sentido para mim falar sobre aquilo que
eu realmente entendo e eu realmente pratico. Então, eu procuro sempre nortear o meu trabalho com relação a isso. Vivência e proficiência, né? Eu acho Isso. que talvez tu mencionaste, por que que o público me segue? Eu acho que também uma das questões é isso. Tu tem a vivência, né? Não é só a leitura de livro ou YouTube. Tu tem a vivência do dia a dia e consegue trazer isso pro público também que te acompanha, né? Eu acho que é mais uma das questões aí. Por que Sim. o público te acompanha e gosta tanto do teu trabalho? E um dos grandes desafios que a gente vê na qualidade do ensino, esse tipo de ensino no Brasil hoje, é justamente a qualidade dos Perfeito. profissionais que estão à frente, né? A gente vê muito aluno virando instrutor muito rápido, né? Ele mesmo se forma instrutor. Às vezes faz um curso, né, Paulo, de 20, 40 horas e está dando aula Isso. como instrutor. E assim, não é só a falta da prática, a falta da experiência real, do know-how que a pessoa precisa ter para poder falar sobre aquele assunto, mas também a gente vê, por exemplo, se eu faço um curso com você e nem deu tempo de eu pesquisar outras referências, conhecer melhor sobre o assunto, eu só vou seguir o que você está falando. Então, se você falou certo, falou Vai sair errado, replicando só, né? eu vou sair replicando. Então, a gente vê muito, por exemplo, eu que trabalho na rede social, a gente vê muito através dos comentários em vídeo, né? Às vezes a gente ensina uma técnica lá, baseada em referências europeias e de outras regiões do mundo também, e aí vem o pessoal lá que é engessado, ou que escutou alguém falar e Sim. só replica, né? Não pesquisa a respeito, vem martelar porque está errado, porque aquilo... Mas aí se você questionar, a pessoa não consegue contra-argumentar com você. Perfeito. Né? Porque Perfeito. ela não está preparada para poder ensinar aquilo. Então, a gente tem hoje, sim, um problema, principalmente nessa área do bombeiro civil, de muito aluno que acaba de se formar e quer se tornar instrutor. Eu acho que não só na área de bombeiro civil, não, Paulo, acho que a área de emergência como um todo, infelizmente a gente vê muito isso, como tu muito bem falastes. Instrutor que nunca viu incêndio na vida dando aula sobre incêndio. Instrutor que nunca atendeu uma situação de emergência médica dando aula de primeiros socorros, aula de emergência. E com certeza isso pro aluno é complicado, está se colocando em risco, né, Paula? Sim. E aí tem essa leva de cursos fracos, né? Até os cursos virtuais hoje, né? PH 100% virtual, incêndio 100% virtual. R$ 40, curso de APH, você vira a sua coisa. Gente, não existe isso, né? Se você caiu numa dessa, queria dizer, você caiu numa dessa, né? Porque não existe. Curso de APH tem portaria, né? 2048, Isso aí. tem que seguir, tem legislação. O Anderson aqui ontem fez um jogo com a turma lá, que era só perguntas sobre legislação, ele sabe de cor e salteado. E tem que seguir, né? Essas leis, essas normas, elas existem para organizar as coisas, senão cada um faz do jeito que acha e daí vira um oba-oba, né? Então, curso de socorrista, gente, tem que ter ali pelo menos 240 horas, né? Tem que ser um curso sério, tem que ser presencial. A área da saúde não tem só curso online, né? Se for Pelo menos híbrido, né, Paula? pelo menos Né? híbrido. Se ainda for uma reciclagem, alguma coisa, ok, a pessoa está revendo um assunto que ela já conhece. Agora, curso de formação não dá. Perfeito. E nessa linha eu acredito que teremos melhoras futuramente. A 2048 está em revisão, né? Já está tramitando, acho que se não me engano está no Senado, que vai ter revisões justamente para isso, né? Nota-se a necessidade do aumento das emergências que vem acontecendo e também da própria atualização, né? Ela é de 2002, É antiga. então ela precisa, são 24 anos já, né? E nesse meio tempo muita coisa evoluiu. Então acreditamos que vai ter evolução, mas eu acho que a gente já pode dar, para quem não sei aqui, né, Paulo, podemos dar 2 bisu muito simples. Conheçam quem é o instrutor que está dando aula para vocês, conhecer o currículo do instrutor e a escola formadora, né? Uhum. Eu acho que são coisas principais, né? Porque às vezes se compra o barato que vai sair caro logo adiante, né? Sim. Até ontem eu estava tendo uma conversa, né, que a gente saiu para jantar todo mundo depois do evento, e aí eu estava tendo uma conversa com o pessoal e perguntaram assim, e como que tá de bombeiro civil lá na sua cidade? Sim. Né? E aí eu fui muito franca de falar saturado, né? A gente tem muito profissional formado e não tem vaga de emprego para todo mundo. E isso é uma realidade nacional. Então, não é que não tem mais trabalho para bombeiro civil, mas você tem que pesquisar bem a região também, né? Hoje tem muita escola fraca transformando o aluno, né? Cursos 100% virtuais de formação. Certificando o aluno sem avaliação, então não garante qualidade técnica do aluno, só ganhando dinheiro e fazendo assim, né? E eu não estou falando isso por ter uma escola, porque nem estou mais ministrando esse curso. É porque realmente é uma carência que a gente tem no Brasil. E aí acaba que eles saturam uma cidade, um estado de profissionais e a pessoa, coitada, se forma
e não tem como trabalhar, vai ter que trabalhar em outra coisa, né? Então fica ali às vezes 8 meses, 1 ano fazendo curso e não vai conseguir atuar na área. Perfeito. Então, primeiro, pesquisar a qualidade da escola. Tem muita gente que vem no meu direct perguntar, você conhece tal escola? Só que eu conheço mais as da minha região. Sim, sim. Tem algumas poucas que eu indico, assim, né, de olhos fechados, que realmente tem qualidade. Mas em outros estados, estados do Norte, Nordeste, até aqui na região Sul, eu não conheço. Então, não consigo indicar. Né? É uma questão que a pessoa tem que pesquisar um instrutor, né? E realmente ir a fundo para não acabar entrando aí. Garantir a qualidade, né? Exato. Garantir que o produto que está comprando, porque é um produto, né, um serviço, tenha a qualidade. Paula, vamos falar um pouquinho, e como eu mencionei antes, essa área de emergência, a gente sabe que ela é 70%, 80% formada por homens. Quais são os desafios da mulher, tanto na área como bombeira voluntária, assim como na área de emergência? Tu enfrentou algum desafio? Como é que tu vê essa questão, até do crescimento do número de mulheres fazendo parte desse cenário de emergência? Tu perguntou, tu enfrentou algum desafio? Milhões. Chegou a respirar fundo agora. Milhões. Deixa eu organizar aqui para ver por onde que eu vou começar. Deixa eu listar aqui. Bom, eu entrei com 18 anos, né, tinha 42 quilos. Assim, eu era uma mulher, né, que tinha cara de, sei lá, 16 anos. E, assim, qualquer tipo de conversa, tentando fazer uma amizade que eu tinha, a pessoa já, né, parava e falava assim... e aí, o que tu vai fazer à noite? Onde que tu costuma sair? Aí tu já via que a pessoa estava levando... Eu só estava tentando ser simpática, sabe? Me enturmar, fazer amizade. Então, no começo, entrar numa profissão masculina já começa por aí, com a tratativa com que você vai ter com seus colegas. Às vezes tem que provar muito mais que um homem, né, A gente Paula? tenta se provar, né? Tem muitas coisas que eu fiz lá no começo que moldaram a Paula de hoje, mas que talvez com o conhecimento que eu tenho hoje, experiência, eu teria feito diferente. Eu tentava me provar muito, né? Eu lembro de um dia de terem duvidado que eu era capaz de segurar uma corda para o instrutor fazer uma demonstração. Eu era muito capaz de fazer aquilo, mas como eu era muito magrinha, ele falou assim, segura. Aí quando ele viu que era ele deu para outro. Eu falei, não, dá aqui. Tu quer demonstrar, eu seguro. Nossa, eu fiquei assim, o cara duvidou que eu tenho capacidade de segurar uma corda, Atingiu o teu brio. Daí eu falei, não, a partir de hoje eu quero ser tratada igual a homem. Mas não é uma realidade. Assim, as mulheres, elas precisam entender que a gente está entrando, né, numa profissão que ela é masculina até então, e nós vamos ganhar espaço, e estamos ganhando espaço e entendendo o nosso trabalho dentro disso, mas, assim, querer ser tratada exatamente como homem não é uma realidade, por quê? Primeiro, biotipo, né? A questão de anatomia e fisiologia. Você, naturalmente, você pode ter a mesma altura que eu, você é naturalmente mais forte, tem mais testosterona, tem ferramentas que são projetadas com um peso que não adianta, você vai ter muito mais facilidade para trabalhar do que eu. Quando a gente trata de combate a incêndio, resgate veicular mesmo, a gente está falando de ferramentas pesadíssimas. Tem mulheres que são muito fortes, tem mulheres que são muito capazes, mas tem outras que têm ali, né, o corpo já mais magro, um corpo que não tem tanta musculatura e vai ter dificuldade. Sim. Então, encontrar sua área de atuação, encontrar na equipe uma posição em que você consiga contribuir melhor, sem se expor ao risco também, é uma realidade. Outra coisa, né? Homem não tem ciclo menstrual. Não tem oscilação hormonal igual uma mulher. Gente, isso é uma realidade que pega muito todo mês. E pega todo mês. Então, assim, eu lembro de trabalhar em alguns desastres que teve aqui na região, em Santa Catarina, em algumas ocorrências. Já fui ficar 6 dias imersa na selva numa busca de um piloto, uma aeronave, assim, e esqueci meu anticoncepcional e fiquei lá no meio da selva, sabe? Começou meu ciclo menstrual e aí eu, assim, o homem não tem cólica, não baixa moral, não baixa imunidade, sabe? Então, é uma outra realidade. Então, realmente, assim, é diferente. Agora, nós temos mulheres bombeiras, brigadistas, extremamente capazes, que estão assumindo cargos de liderança, né, e que muitas vezes acabam não tendo o respeito necessário da sua equipe, que é uma equipe masculina. Né? Esse é um outro desafio. O homem não aceita mulher em posição de poder. Ele muitas vezes se sente diminuído. Tem poucas, né, Paula? Como tem poucas mulheres. Poucas. Eu acho que na sala de emergência, em Santa Catarina, eu não recordo se a gente tem alguma comandante feminina.
Acredito que não. Aqui no Rio Grande do Sul a Talvez gente tem... militar, mas não... Eu acho, no voluntário não, né? No militar acredito que tem, assim, que eu vi. É, Porque no voluntário a gente tem 2 comandantes femininas. Que já nos últimos anos, né? sim. Que antes era só masculinizado. Então, justamente como tu falaste, é uma área muito masculinizada ainda, né? E não é nem por machismo de nós que estamos ali hoje. Porque tradicionalmente foi isso, né? E a mulher vem se inserindo e ganhando seu espaço gradativamente. Perfeito, e cada vez mais mostrando assim que consegue fazer praticamente tudo que o homem consegue, mas tem que respeitar também a sua diferença genética, tem que Perfeito. respeitar as diferenças físicas que existem, né? E ir ganhando espaço. E também um trabalho que tem que ser feito com os homens, né? De respeitar essas diferenças também. Porque às vezes não entende, não quer que a mulher, enfim, lidere. E mulher é uma senhora, né? Dependendo da função mesmo, é muito mais organizada, consegue, às vezes, se destacar em cargos, né? Eu recebi, há pouco tempo, um relato de uma seguidora que assumiu um cargo de liderança de uma brigada de incêndio no shopping, um shopping, acho que era no Distrito Federal. Sim. E aí ela me mandou muito emocionada, falando assim, eu estou chorando há dias. Estou chorando há dias, porque todo dia para mim tem sido um grande desafio. Eu não aguento mais a minha equipe, eles não me respeitam. Eu passo orientações, eles não respeitam. Simplesmente eles não queriam que eu entrasse nesse cargo. Eles não conseguem se subordinar a uma mulher. E realmente eu pensei que eu não quero isso para minha vida e eu vou desistir. E de repente eu vi o teu perfil. E aí, e assim, não é que eu estou falando disso no meu perfil, eu estou ensinando primeiros socorros. Sim, sim. Mas, de alguma maneira, ela viu em mim um exemplo Uma representação. de alguma força, algum empoderamento, e aquilo motivou ela. E aí, eu queria achar essa mensagem. E aí ela mandou assim, ó, e quer saber? Eles que se lasquem. Vou tocar ficha. Porque eu não conquistei esse cargo à Que toa, legal. sou merecedora desse cargo, eu lutei muito para estar lá e eles não vão conseguir me tirar. Eles que aprendam a trabalhar comigo, sabe? Nossa, eu fiquei muito emocionada com esse relato, assim. Já valeu todo o teu trabalho, todo o teu esforço, né, Paulo? Não, e foi sem querer, sem a intenção de fazê-lo, né? Então, às vezes a gente não entende a importância do que a gente fala. Perfeito. Que às vezes não é nem sobre o que eu estou falando, é como eu estou falando, é como eu estou me comportando para falar aquilo que mais impacta, né? E gera uma grande responsabilidade também, né, Paulo? Saber que és uma referência e até o próximo questionamento que eu ia te fazer, como tu se sente sendo essa referência positiva, claro que não só para as mulheres, né, para nós homens também que acompanhamos o seu trabalho, mas principalmente para as mulheres que veem em ti uma referência positiva que sim, é possível a mulher também ter destaque nessa área de emergência. Sim, ainda me surpreendo muito com o carinho do público, né, com o acolhimento, que nem cheguei aqui, aí o pessoal fazendo uma fila para bater uma foto comigo, isso ainda me surpreende muito. E eu fico lisonjeada, eu fico muito emocionada com esse carinho do público, sabe? E sim, é uma responsabilidade, né? Porque não estaria mentindo se eu dissesse assim, vou dar uma palestra, vou dar um curso, e não ficar nervosa, né? A gente fica, a gente quer ir lá e bater a expectativa do público e que eles curtam aquele momento e que você possa também cumprir o papel que eles esperam que você cumpra, né? Às vezes a gente acerta, às vezes a gente tenta, às vezes a gente tem que fazer de novo, às vezes a gente tem que aprimorar e por aí vai. Perfeito. Mas isso é novo para mim ainda. Parece que eu já estou na rede social há muito tempo, só que não. Acho que eu comecei a ficar conhecida não tem 3 anos. É pouco tempo, É realmente, pouco tempo. né? Mas bacana, isso, e nota-se, eu comentei contigo ontem, 80% do público que estava presente no workshop eram mulheres, né? Então mostra a importância e como a mulher se vê representada em ti também, né? Acredito que para ti isso seja algo muito bacana e que te influencia a dar continuidade a esse trabalho como um todo, né? Muito. E assim, quando eu decidi dar curso de bombeiro civil, eu dava para uma outra instituição, eu já comecei tendo atrito com o coordenador, né? Porque ele falou para mim assim, quem que vai ser o teu instrutor de combate a incêndio? Aí eu falei, eu. Aí ele assim, e o de APH, e do módulo de APH? Eu falei, eu que vou ser instrutora da turma de Joinville. Daí ele falou, não dá, tu tem que ter 2 instrutores porque tu não pode saber tudo. Eu falei, não, mas gente, é conteúdo bombeiro civil, para quem é bombeiro voluntário, né? Sim, Que é o atua. básico.
é conteúdo básico, né? Você vai ali, né, se integra das leis, enfim, do operacional, da vida do cotidiano do bombeiro civil, mas o combate a incêndio e o APH é básico. Então não tinha muito mistério. Eu falei, não, tranquilo, eu consigo passar. Ele falou, não, porque você tem que ter um homem junto e não sei o quê. E daí eu falei, gente, mas como assim eu tenho que ter, né? É uma coisa que eu consigo passar ali. E aí eu notei que não existia próximo ou conhecida minha nenhuma mulher que fosse instrutora de curso de bombeiro civil. Eu confesso pra ti que, tentando puxar aqui pela memória, o recorde pouquíssimas, assim, ó, realmente. E aí, nas primeiras turmas que eu participei e dei aula, tinha lá 4, 5 mulheres que vinham. E depois que eu comecei a divulgar mais das minhas aulas e tal, eu cheguei ao ponto de, das minhas últimas turmas, terem 50%, 60% da turma Legal. mulher. Então, é nítido a diferença que causa uma Uma mulher, influência, né? a Influência influência positiva. que uma mulher tem sobre outras mulheres. Tanto é que o meu público hoje na rede social, em sua maioria, é mulher. Ah, que bacana. Paula, e em tua opinião, quais são o que poderia ser feito para incentivar ainda mais as mulheres, principalmente nas unidades de bombeiros voluntários, né, a quais nós pertencemos aí também, mas no serviço de emergência como um todo e principalmente no serviço de bombeiros voluntários, de bombeiros, né? O que tu vê como poderia ser medidas que poderiam aumentar essa presença da mulher? Acredito que só a tua presença aqui no nosso podcast, também no nosso Volunteercast, e muitos que vão ver e ouvir depois já vai incentivar também, né? É uma questão cultural, né? É uma questão que eu acho que a gente não consegue resolver agora. Eu percebo que um incômodo muito grande que as mulheres têm, um desconforto, que, né, acaba gerando muita saída, é a falta de respeito dos homens da instituição para com as mulheres que entram, né? Isso do início ao fim. Então, muitas vezes vulgarizando, e também assediando de alguma maneira, às vezes pode ser sutil, muitas vezes acontece no meio de brincadeiras, de Sim. piadas, né, com humor e fazendo parecer que não é, mas é. E isso cria um desconforto que chega uma hora que a mulher fala, não quero mais isso, né? Então não é algo que eu, Paula, posso falar assim, a gente consegue resolver porque os homens têm que se comportar. É uma coisa cultural, né, que a gente tem que trabalhar a A longo longo prazo. prazo, né? Eu noto que assim, aquilo que é menos dito, mas é o que mais acontece, que incomoda, é isso. Porque, assim, tecnicamente, uma mulher é capaz de qualquer coisa, né? Eu posso aprender resgate veicular, eu posso aprender resgate em altura, aquático, guarda-vida, combate a incêndio florestal, qualquer coisa eu consigo aprender e manusear um equipamento. Perfeito. E, tenho menos força, mas eu utilizo um recurso, peço ajuda do meu colega e vou fazer da mesma maneira. Agora, isso é difícil. E muitas vezes acaba vindo da própria liderança para a sua subordinada, do próprio instrutor para o seu aluno, para a sua aluna, né? E aí já começam os problemas. Então, se a gente conseguisse, né, ter mais respeito, mais empatia com as mulheres que tentam entrar nessas profissões masculinas, realmente mudaria tudo, toda a realidade hoje do trabalho que elas exercem. E eu vejo assim também, Paula, puxando, como eu sou instrutor tanto de bombeiro civil como de bombeiro voluntário também, a gente nota até numa própria instrução, às vezes sem maldade, o homem tem aquela questão da proteção. Ah, deixa que eu vou te ajudar, é pesado. Uhum, uhum. Às vezes não é por maldade, por realmente esse instinto de proteção, querer ajudar. E eu sempre menciono pro pessoal, tchê, deixa a menina fazer, deixa a moça fazer, porque ela tem que aprender da mesma forma, está aprendendo. Eu acho que até, como tu falaste, é cultura, né? A gente É tem que cultural. começar a mudar lá na base para a gente poder colher frutos daqui a alguns anos. Assim como eu acredito que nós já viemos colhendo, né? Porque tem se aumentado muito o número de mulheres na atividade de bombeiros. Aqui no Rio Grande do Sul representa quase 30% já do nosso efetivo a questão das mulheres bombeiras voluntárias. Já são quase 400 mulheres fazendo parte das nossas unidades, né? Sim, e que nem você falou, é algo que já está acontecendo naturalmente. Tem muito que melhorar, mas já está acontecendo, né? Tem algumas militares que eu sigo que são capitã, major, né, comandantes, e que, nossa, assim, elas não têm ideia do quanto o simples fato delas estarem naquela função já representa, né, já motiva outras pessoas da mesma forma. Então, isso está acontecendo de maneira muito orgânica, né?
Tem algumas ações de incentivo dentro das corporações, né? Que nem lá em Joinville já aconteceu, por exemplo, o plantão só de mulheres. 100% Plantão feminino. 100% feminino. É muito legal. Sim. Né? Isso também coloca a gente em xeque, assim, opa, agora temos que fazer. Não vai ter o colega para dizer assim, Sim. deixa eu carregar. E eu nem acho que seja errado ou que seja ruim. É cultural, que nem você falou, né? E até é muito legal quando acontece de um homem se oferecer para ajudar e assumir essa postura também. Mas num curso, concordo com você, né? Numa operação, que muitas vezes a mulher ela tem que fazer e tem que deixar ela treinar, porque o que a gente faz no treinamento a gente vai fazer na prática. Então, se ela vai ter que, na prática, aprender a carregar aquele equipamento e manusear ele, ela tem que treinar isso. Perfeito. E daí não dá para o colega ficar carregando. Se queremos igualdade, o treinamento tem que ser igualitário, né, Paulo? É. Eu até vou fazer uma fala polêmica aqui agora. Ixi. Eu acho que, por exemplo, o plantão feminino que a gente faz nas nossas corporações também aqui, a gente tem várias ações de incentivo, né? Tem um plantão 100% feminino, já realizamos alguns encontros de bombeiras voluntárias, né, com temas específicos, só para bombeiras voluntárias. Realizamos algumas ações também no Dia da Mulher. Paulo, qual é o Dia Nacional do Homem? Não sei. Começamos por aí. Se a Verdade. mulher perguntar para o homem qual é o Dia Nacional da Mulher e a gente não souber, a mulher fica muitas vezes chateada conosco. No Dia Nacional do Homem, tem plantão 100% masculino? Não. Muitas pessoas nem sabem que dia é. Por que no da mulher tem que ter ações Qual exclusivas? que é o Dia do Homem? Dia 15 de novembro. 15 de novembro. Eu acho que aí já começa, de certa forma, não tem por que a gente ter diferenças. Acredito que bombeiro é bombeiro, não interessa se é homem, se é mulher, a cor, a religião, o tratamento tem que ser igual. Claro que, daí vendo por outro viés, né? Essas atividades, essas ações específicas, acredito que seja realmente, é para incentivar as mulheres, mas a longo prazo a gente tem que entender que é tudo igual. O homem ou a mulher está fardado ali, é bombeiro igual. Bombeiro. Isso aí, perfeito. Que daí começa a questão, mudar essas questões culturais, né? Não tem por que ter ações específicas e especiais para a mulher. Não, é bombeiro igual. Tem que ter o evento igual para todos, tem que ter a formação igual para todos, os plantões têm que ser igual para todos, né? Acredito, minha opinião, né? Respeitando opiniões diversas, claros. Fala polêmica. Fala polêmica, fala polêmica. Paula, já estamos há mais de 40 minutos conversando aqui. O papo vai fluindo e vai longe, né? Falando um pouquinho sobre a tua área específica, a tua arte se dedica, que é o APH, né? Como tu vê o APH no Brasil? Assim, quais desafios tu vê no APH no Brasil? Qual o futuro do nosso APH também, como um todo? A gente já falou um pouquinho, né? Mas maximizando isso, como tu vê os desafios do APH no Brasil? Eu noto bastante crescimento. Eu vejo muitas pessoas interessadas hoje em compartilhar conhecimento e treinar. Eu vejo equipes cada vez mais bem preparadas. Em contrapartida, a gente ainda vê, né, equipes muito despreparadas também, dependendo da região. Isso em qualquer bombeiro, SAMU, né, em Sim. qualquer instituição. Então, ainda há muito que melhorar a nível nacional, né, falando de uma abrangência maior. Acho que o simples fato deles atualizarem a portaria, por exemplo, vai ser um avanço, né? que hoje é a nossa referência dentro do APH aqui, vai melhorar, né? Cada vez tem mais estudos atualizados, né? E que a gente tem o alcance agora com as redes sociais mesmo. Fica mais fácil você encontrar um guideline, encontrar um protocolo, uma orientação, uma referência internacional e entender que você pode estar utilizando, porque é uma pesquisa embasada, né, em evidência. Em estudos, né? Em estudos, e que você pode colocar isso dentro do POP da instituição, dentro do procedimento operacional padrão, né, e desde que isso seja de pré-acordo e que isso esteja embasado numa evidência científica. Mas eu acho que está crescendo muito, tem bastante o que melhorar. Eu acho que essa atualização da legislação também vai trazer muita melhoria. E entender que a pH é vivo, né? Um organismo vivo. O tempo todo muda, o tempo todo tem atualização. Não adianta você ter feito um curso de APH há 10 anos atrás e não ler um livro, não assistir um vídeo, não fazer um treinamento, não treinar com a sua própria equipe. Né? Ontem mesmo eu estava falando para o pessoal ali no workshop que uma equipe é tão forte quanto o seu membro mais fraco.
né? Ah, eu sou ótimo, eu leio, me atualizo, nananana, mas todo dia eu trabalho com o meu colega aqui, que é lento, que nunca sabe de nada, que E é é um ali que vai dar o despreparado. problema, né? E é sempre ali que vai dar o problema. E aí aquilo, às vezes, irrita e você não faz nada a respeito. Só que você vai trabalhar todos os dias com aquele parceiro, com aquela pessoa, e você vai ser tão forte quanto ele, né? Perfeito. Então, às vezes, a gente precisa ajudar as pessoas da nossa equipe para a gente crescer como equipe. Porque no corpo de bombeiros, né, quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um, então a gente precisa entender que ninguém resolve nada sozinho. Isso é uma influência positiva, eu acho, né, Paulo, para outros profissionais, né? E tem um jargão que a gente utiliza muito aqui, acredito que vocês devam utilizar também lá, que a vítima não escolheu ser atendida por nós. Nós escolhemos estar lá para atender ela. Então, ela não pode ter nada mais, nada menos que o melhor atendimento possível, né? Perfeito, perfeito, exatamente isso, né? Isso vai da qualidade do profissional ali, do interesse do profissional também de buscar conhecimento, né? De ir atrás. Então, tem pessoas mais antigas que às vezes são mais resistentes a protocolos novos, a atualizações, mas também a gente vê gente nova, gente que acabou de entrar e que para de estudar, que para de praticar, que entra e acha que já sabe Se tudo. acomoda, né? Exato. Então, assim, precisa ter uma coesão entre as equipes. Às vezes, né, você trabalha todos os dias ali com a mesma equipe e às vezes você vai trabalhar com uma pessoa que você nunca trabalhou antes e tem que respeitar e encontrar um equilíbrio ali, né, dentro da guarnição para aquele dia e se organizar, né? As Perfeito. pessoas precisam estar sempre buscando mais dentro do APH. E talvez, né, Paula, um protocolo nacional de atendimento. É claro, a gente sabe que estamos falando de algo utópico, né? Mas eu acho que isso também facilitaria bastante, né? Diferente se for no Rio Grande do Sul, lá em Manaus, lá em São Paulo, todo mundo falar a mesma língua, né? Se ter um protocolo nacional de atendimento seria um facilitador também. Muito, muito. Por exemplo, quando eu fui escrever o meu livro e eu fui falar sobre exame secundário, eu fui buscar referências quanto a sinais vitais, Sim. né? E não existe consenso. E aí eu vou colocar o quê? Né? Eu vou colocar o que o Ministério da Saúde no Brasil diz, eu vou colocar o que o American Heart indica, vou colocar o que uma instituição... E aí? Né? Um diz que a ventilação normal de um adulto em repouso é de 10 a 20, o outro diz que é de 12 a 20, um diz que a temperatura febril é tanto, o outro diz que é tanto, e aí? Então, o que eu fiz? Eu coloquei as tabelas lá Sim. e referenciei. Né? Então, eu estou falando assim, isso não é a verdade absoluta, não é a única opção. Porque senão os críticos vêm... Exatamente, mas eu busquei daqui, Sim. né? E existem outras. Então, que nem tem hospitais que vão seguir ali as indicações do Corém, do Ministério da Saúde, das instituições que, enfim, estudam isso aqui dentro do Brasil e que trazem isso para a área de enfermagem e área médica. Mas existem outras instituições que podem buscar essas referências Perfeito. internacionalmente. E não estão errados, né? Estão seguindo uma referência. Exatamente, ninguém está errado, depende de quem você está seguindo. Então, sim, se a gente tivesse instituições, né, com autoridade, com qualidade, fazendo pesquisas e trazendo isso mais mastigado para o APH, para o que a gente realmente precisa do APH, e sendo nacionais, facilitaria muito. Ministério da Saúde, né? A gente paga muito bem lá nossos gestores públicos, então acho que o Ministério da Saúde poderia elaborar um protocolo nacional que com certeza facilitaria para todos nós, né? Para o SAMU, para o bombeiro, para o serviço privado, enfim, iríamos falar uma mesma linguagem, né? Até se você lê hoje Manual do Bombeiro Militar, por exemplo, Manual de Primeiros Socorros do Bombeiro Militar, Manual de Primeiros Socorros do SAMU, Tem né? diferenças. Manual de Primeiros... Todos eles têm diferença. Sim. Às vezes, um mesmo assunto, você vê 3, 4 linguagens. E daí, por exemplo, volto, né? Eu que tenho um público a nível nacional. Quando publico uma coisa, não tem como não dar divergência. E de estado para estado muda muita coisa muito, também, né? Muda muito. Eu gostei muito de uma fala que tu fez durante o workshop, que na mídia social a crítica é muito ferrenha, né? Às vezes os especialistas de cadeira é um pouquinho complicado. E às vezes o pessoal vem criticar sem saber qual protocolo está sendo utilizado. Isso. Às vezes, né, o Anderson e a Paula estão fazendo um protocolo diferente, então não quer dizer que esteja errado. Está seguindo um embasamento diferente, seja um protocolo europeu, um protocolo americano, enfim, mas está seguindo uma base.
E o pessoal às vezes não vai atrás dessa informação, simplesmente critica, né? A gente tem muito especialista de rede social hoje. Muito. Especialista de chat GPT. A rede social é uma arma na mão, Joga né? no chat GPT, não sabe nem, né, quando a pessoa responde, já dá pra ver que ela tá respondendo do chat GPT. Copia e cola. E aí, que nem eu falei, tem pessoas que vão lá, falam com uma propriedade que parece que, nossa, entende muito. Você entra no perfil da pessoa, você percebe que a pessoa nem Sim. é da área. Sim. Então, ela tá, que nem esses resgates polêmicos que tiveram ali, o do Pico Paraná, agora com o Roberto, com a menina. Sim. Teve aquele outro do vulcão lá com a outra moça. E aí a gente viu 1001 opiniões. E eu pensava assim, gente, o pessoal tá opinando lá o do vulcão, por exemplo. Pessoas que nunca fizeram uma trilha na vida. Nunca fizeram um resgate. Não tem ideia da dificuldade que é fazer um resgate num terreno como aquele, numa região como aquela. Outra, a gente está falando de outro país. Quem diz que eles têm estrutura de equipes, de equipamentos? A gente sabe que muitos países aí fora você tem que pagar para um resgate como esse. Sim. Aqui no Brasil, nossa, o do Pico Paraná deu... esse agora das 3 crianças que estão perdidas, tem mais de 1.000 profissionais lá. Imagina o custo, Duas, né? Uma foi encontrada. Uma operação dessa. Então, assim, o custo de uma operação dessa, aeronave, né, buscando, enfim. E aí a gente vê a realidade de outro país, o pessoal falando assim, mas como é que um drone não levou alimento para ela? Eu não sei. Você já viu um drone nas nossas operações? É que na teoria é tudo muito fácil, né, Paula? A teoria, ela permite tudo, mas na prática, às vezes, nem sempre é possível. Até hoje, né? eu não vi um drone levando mantimentos para uma vítima aqui na nossa região. Acho que tem o equipamento, isso é uma realidade que existe, mas não em muitas regiões. Então tem que cuidar realmente com o que a gente lê na internet, pesquisa no Google, porque vem de qualquer lugar e de qualquer fonte. Ou seja, né, Paula, resumindo, precisamos evoluir como um todo, né? Seja no protocolo nacional, seja com a parte de educação, que muito bem falaste, né? Numa regulamentação clara e uma fiscalização sobre quem dá aula, né? Mas acredito que vamos evoluir, né, Paula? Vamos, ao longo dos anos, aí ter uma evolução na nossa área de APH, que de uma forma direta e indireta afeta todos nós, né? Porque uma hora a gente pode ser paciente também. Exatamente. Não, perfeito. Paula, como eu falei, o tempo passa voando. Quando o assunto é interessante, vamos ter que fazer um Volunteercast parte 2 com a Paula Medeiros. Mais um episódio. Mais um episódio, né? Ó, já fica a dica aí, se o nosso público quiser e pedir aí nos comentários, por que não, né, Paula? A gente pode estar construindo essa ideia, sim. Mais uma vez, Paula, te agradecer imensamente pela tua participação. Antes de passar a palavra a ti para a tua mensagem final, gostaria de agradecer também a todos os nossos patrocinadores, né, que tornam possível essa 4ª edição do nosso Volunteercast. A nossa equipe técnica também, ao Gabriel, ao Radaeli, que estão nos bastidores e garantindo que tudo saia de uma forma adequada para o nosso público. E, Paula, por favor, deixa a tua mensagem final aí, volta a frisar mais uma vez. É um imenso prazer estar tendo você conosco aqui durante esses dias, participando desse workshop que com certeza agregou vivências e conhecimentos para nossos bombeiros voluntários e bombeiras voluntárias, e está participando aqui, sendo a 4ª convidada do nosso Volunteercast. Eu só tenho a agradecer aqui a todos vocês, principalmente a você, Anderson, né, que oportunizou de eu estar aqui, tanto no evento quanto podendo gravar esse episódio aqui para o pessoal. Por mais pessoas como você, né, que busquem trazer profissionais para estar falando e trazendo eventos como esse que reúnem profissionais de diversas corporações, e não é nem só sobre o assunto que está sendo tratado, mas é sobre essa oportunidade de união das equipes, né, de estreitamento, porque no final, aqui são cidades pequenas, né, deu um incêndio de grandes proporções aqui, você vai ter que chamar os seus vizinhos para ajudar. Então, eu acho que isso é sensacional. A sua equipe é maravilhosa, né, o Radaeli ali, o Gabriel, teve a Deile, o presidente Sérgio, o comandante... O subcomandante Borsoi, comandante Márcio. Borsoi também. Então, eu queria agradecer a todas essas pessoas que me receberam aqui maravilhosamente bem. Eu sempre sou muito bem acolhida no Rio Grande do Sul. Amo de paixão esse estado. E muito obrigada ao público que me segue, né? Às vezes eu não tenho oportunidade de falar com vocês dessa maneira também, mas agradecer a cada pessoa que acompanha o meu trabalho, porque se hoje eu estou aqui falando com você, é por causa deles. Perfeito, Paulo. Muito obrigado e com certeza dê continuidade ao teu trabalho. Como a gente falou, é uma referência positiva a todos os nossos profissionais da área de emergência e principalmente também uma representação da força da mulher bombeira, da força da mulher brasileira. Então, parabéns mais uma vez pelo teu trabalho.
e sucesso na missão, como a gente fala na nossa área, né, Paula? Prazer e fica o convite para novas oportunidades de estar aqui conosco. Muito obrigada e um abraço para todo mundo aí também.